Gente, eu só vou ter que chamar o Luan lá de novo, porque aconteceu um erro aqui, tá? Vocês sabem se o Luan é do segundo A ou do segundo B? Ele só colocou que é o 22. Ah, tá. Beleza, ele voltou. Então é o seguinte, gente, a gente vai ler a página 122 do livro agora. Então, abram aí. Quem não tiver, fica atento à leitura e depois dá uma olhada na foto que eu compartilhei lá no grupo, porque vai cair isso na atividade de segunda-feira. Então, quando a gente fala de modernidade, a gente está falando de períodos históricos. Os períodos históricos, resumidamente, eles datam tempos desde a antiguidade, desde o século 7 antes de Cristo, até o tempo atual, até o dia de hoje. E esses períodos históricos, eles funcionam para datar com uma precisão razoável o modo como essas sociedades elas funcionavam, ou seja, como as pessoas de determinadas épocas elas pensavam, como elas interpretavam o mundo e como elas agiam diante do mundo. Basicamente, os tempos históricos eles nos informam isso, tá? Bom, então a modernidade é o tempo atual, é o momento que a gente está vivendo hoje. Tem uma discussão a respeito disso. Alguns falam que hoje é a contemporaneidade, mas a maioria da academia pensa que hoje ainda é a modernidade, tá? Então, a modernidade, ela se desencadeia por uma série de fatores ali com as cruzadas no século XII, o contato do homem europeu com o homem do Oriente Médio, e esse contato e as questões econômicas que vão acontecer aí, e intelectuais, e artísticas, em todas as áreas do pensamento humano, vão desembocar no final do século XV e início do XVI, no que a gente conhece hoje como modernidade. Então, aqui na página 122 tem um quadrinho que se chama Para Saber Mais. Então, acompanhei. Ó. Algumas das mudanças ocorridas no Renascimento e na Idade Moderna foram, que é esse período entre o século XV e o XVI, foram as grandes navegações e o descobrimento do Novo Mundo, o descobrimento da América, a circunnavegação da África, né? A revolução comercial e a implantação do capitalismo. Então, o capitalismo ele vai surgir como sistema econômico no século XV e no XVI, né? A ascensão da burguesia, que é a classe dos donos dos negócios, né? Os donos das indústrias e dos negócios e do comércio. A formação das monarquias nacionais, que quer dizer que até o século XV e XVI não havia os países, eram províncias, né? eram cortes, os países, antes de serem países, eram um aglomerado de pequenas cortes. Então, são vários reis com jurisdição própria, e a partir do século XV e XVI vão surgir os países, as nações, né? Portugal, Espanha, que vão iniciar esse processo, mais tarde França, Inglaterra, né? E mais tardiamente a Itália e a Alemanha elas aparecem como nação. A reforma protestante foi fundamental, né? Antigamente, então, desde o século III depois de Cristo até o século XVI só havia um tipo de cristianismo, que é o católico, e no século XVI, por conta das inovações que a modernidade ela propõe, principalmente em relação à popularização do livro bíblico,
o protestantismo ele surge como expressão religiosa, né, rivalizando com o catolicismo, e as novas ciências da física e da astronomia. Então, também ocorre uma revolução científica. Então, esse aglomerado de transformações no modo de pensar do homem faz surgir o que a gente chama hoje de modernidade, que é o tipo de sociedade que a gente vive hoje. Beleza. Então, acompanha aí a leitura, gente. O tópico 1. As mudanças na modernidade. Chamamos modernidade o período que se esboçou no Renascimento e desenvolveu-se na Idade Moderna, atingindo seu auge na Ilustração no século XVIII. Ilustração é um sinônimo de iluminismo, o iluminismo lá da França, tá? Na Alemanha, esse movimento é chamado de esclarecimento. Então, quando vocês ouvirem as palavras ilustração, iluminismo, esclarecimento, a gente está falando da mesma coisa que é o iluminismo, tá? Que é essa proposta de pensamento crítico. A gente não pensa mais de acordo com o que as instituições elas nos pedem, mas a gente pensa a partir de uma autonomia. Esse é o espírito do iluminismo. Além disso, o iluminismo também tem um espírito de popularização do conhecimento. O conhecimento não é só para os nobres, não é só para a realeza, mas é para todos os seres humanos, né? Entre muitas aspas, tá bom? O paradigma de racionalidade que então se delineava, que se apresentava, era de uma razão que buscava se libertar de crenças e de superstições. Então, esse é o espírito do iluminismo, se libertar de crenças e de superstições. O pensamento deve ser racional e não supersticioso, fundando-se na própria subjetividade e não mais na autoridade, como eu já havia dito, fosse ela política ou religiosa. O homem pensa por si próprio e não de acordo com padrões que o Estado ou que a religião ela manda, tá? Essa é a ideia do iluminismo e da modernidade em geral. Agora, uma questão que é importantíssima aqui, a questão do método. O racionalismo foi responsável pelo crescente interesse pelo método. Até então, a ciência ou o conhecimento era produzido sem um padrão. Então, os pensadores, eles propunham suas interpretações a respeito do mundo de acordo com o que eles bem entendessem. A partir do século XV, lá no final do século XV, início do XVI, ocorre um movimento chamado Revolução Científica. E a transformação principal é o surgimento do método. Então, para que um conhecimento seja validado cientificamente, ele seja abraçado pela academia dos cientistas, esse conhecimento ele deve passar por um método de avaliação e de produção rigoroso, tá? Não é qualquer coisa que é verdade, não é o que chega lá no WhatsApp através de corrente que é a verdade. A verdade, a partir da modernidade, ela tem que se submeter a um processo produtivo, rigoroso, através de um método, tá? Bom, ao introduzir um novo método científico que colocou em xeque a física aristotélica, Galileu Galilei quebrou o modelo de compreensão do mundo que prevalecera durante séculos. Então, até o século XV, era verdade aquilo que concordava com o que Platão e Aristóteles tinham dito lá no século IV a.C. Era uma espécie de autoridade do pensamento. Se o seu pensamento ele entrasse em contradição, se o seu pensamento ele fosse crítico ao pensamento de Aristóteles e de Platão, você estava errado, né? Até na sala eu disse isso para vocês, eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem lá o experimento que vai gerar o que a gente chamou de telescópio, que era uma luneta na época, e aí o Galileu aponta para a Lua
de acordo com Aristóteles, que era o padrão de conhecimento da época, a Lua era perfeita, ela não tinha imperfeições. E aí, na hora que o Galileu ele aponta a luneta para a Lua, e ele amplia a visão da Lua, ele vê uma série de imperfeições na Lua, né? Vê buracos, vê crateras, vê montanhas, vê vales. E aí ele fala, bom, Aristóteles ele está errado, né? E como não havia uma academia de cientistas na época para validar o experimento dele, ele chamou as autoridades da época, que eram os padres. Então ele reúne lá os padres e aponta e mostra, né? E fazem eles verem a Lua a partir do experimento dele, lá da luneta. E aí os padres veem a Lua, veem as deformações que a Lua tem, percebem a contradição em relação ao pensamento de Aristóteles e falam: o problema não é Aristóteles, o problema é a luneta. Então, o pensamento aristotélico era tão influente que mesmo o fato demonstrado não servia para desmoralizar como crítica ao Aristóteles. Tá? Então, era uma coisa muito séria e era muito difícil você contradizer o Aristóteles, porque ele era uma autoridade científica. Tá? Então, a modernidade, em relação à revolução científica, ela quer acabar com essas autoridades. Bom, na Antiguidade e na Idade Média, não havia propriamente uma teoria do conhecimento, pois, exceto pelos céticos, não se questionava a capacidade humana de conhecer. É uma parada que a gente chama de revolução copernicana na filosofia, que foi proposta por um pensador chamado Immanuel Kant. Então, o que Copérnico ele revolucionou no sistema de astronomia? Bom, pro Aristóteles, a Terra era o centro do universo e tudo rodava em torno dela. Então, era um modelo geocêntrico. O Copérnico, ele propõe o modelo heliocêntrico. Não, o Sol é o centro do universo e a Terra e os demais astros vão girar em torno dele. Isso a gente chama de revolução copernicana. O que o Kant ele propõe? O Kant ele fala assim, olha, a gente tem um problema em relação ao conhecer. A gente não se pergunta o que é o conhecer. Ou seja, se há algum limite à capacidade de conhecimento dos homens, ou como se dá o processo de conhecimento dos homens. Então, o Kant, ele diz assim, bom, de Aristóteles até hoje, o conhecimento, ele foi tratado do seguinte modo, o homem é o observador, e o objeto de estudo do homem é um objeto. Então, o homem lança o seu conhecimento a esse objeto e descobre, ele desvenda, ele desvela a verdade a respeito do objeto. O Kant ele propõe a seguinte coisa: a consciência do homem ela é incapaz de conhecer a verdade absoluta a respeito do objeto. É tanto que dois homens olhando para um mesmo fenômeno dizem coisas diferentes a respeito do objeto. Então, o Kant ele propõe que a consciência humana ela não é capaz de absorver, de desvendar completamente a verdade sobre qualquer coisa que ele avalie. Então, a consciência do homem ela é parcial, ela está delimitada pela sua visão de mundo anterior ao estudo a respeito do objeto. Então, é tipo o que acontece hoje aqui no país em relação à política, a esse debate todo aí que rola em torno de Brasília, né? Então, apoiadores do Bolsonaro vão olhar para um fenômeno e dizer X.
Apoiadores do Lula, ou do PT, ou a esquerda, vão olhar para o mesmo fenômeno e vão dizer Y. Por quê? As consciências deles, de ambos os lados, estão condicionadas a verdades que são diferentes. Então, ambos não falam a absoluta verdade a respeito do objeto, mas tão somente aquilo que a parcialidade deles é capaz de afirmar a respeito do objeto. É isso que o Kant ele quer dizer, e é isso que a gente vê na prática acontecendo hoje. Basicamente, o que o Kant está falando é verdade absoluta, a verdade absoluta, se existir, o homem não é capaz de alcançá-la. A verdade que o homem ele encontra sempre é parcial. Bom, então, as questões epistemológicas, ou seja, as questões voltadas para a pergunta o que é conhecer, deram origem a duas correntes filosóficas lá no século XVI. Uma com ênfase na razão, outra nos sentidos. Ou seja, a que dá ênfase para a razão na hora do conhecimento é chamada de racionalismo. E a que dá ênfase no objeto na hora do conhecimento se chama de empirismo. Tá? Então, o racionalismo. O racionalismo engloba as teorias que enfatizam o papel da razão no processo do conhecimento. Na Idade Moderna, destacam-se como racionalistas o Descartes, o Spinoza e o Leibniz. Rapidamente a respeito do Descartes, a gente viu isso bem de leve lá nas aulas. O Descartes, ele é o cara lá que duvida de tudo, né? Ele vai duvidar que ele tem um corpo, que ele está nesse lugar, que esse momento que a gente está vivendo é um sonho, se Deus é um enganador e engana a gente a respeito de tudo. Quando ele duvidar de tudo, ele vai levantar uma certeza. E essa certeza, ela não diz respeito ao mundo material, mas ao mundo interno, à subjetividade dele. E qual é essa certeza? Penso, logo existo. Ainda que tudo que eu esteja pensando está errado, ainda que tudo que eu estou imaginando esteja errado, é verdade que eu estou pensando. Então, o pensamento sustenta a ideia de que realmente eu estou existindo. Então, a ênfase do Descartes não é o mundo externo. Nada me garante que o mundo externo existe, que essa aula está acontecendo agora, que essa mesa que eu estou apoiando no meu braço, ela realmente existe, que o meu corpo existe, mas eu não posso duvidar em nenhum momento que eu estou pensando. E se eu estou pensando, eu existo. Então, o racionalismo afirma a veracidade do racional, do mundo racional, das ideias. O empirismo vai fazer o contrário. Ele vai falar assim, olha, eu só posso afirmar a verdade a respeito de um fenômeno quando eu, diante da materialidade desse fenômeno, vasculho minuciosamente, cuidadosamente esse fenômeno. Então, e mais, né? O único modo seguro de dizer alguma coisa a respeito do fenômeno é através de expressões matemáticas. Então, matematizar um fenômeno para os empiristas é conhecer esse fenômeno, tá? Então, não importa o que a minha mente pensa a respeito do fenômeno, importa o que o fenômeno é em sua materialidade. Então, são duas correntes distintas que estão disputando espaço naquele momento. Hoje, a ciência que a gente faz hoje, ela é basicamente empirista, tá? Não é o processo do conhecimento que importa, não é a mecânica do racional que importa. O que importa é o que o objeto ele me diz a respeito dele, não o que eu penso a respeito dele, mas o que ele me diz a respeito de si próprio. Bom, aqui na página 122, vocês têm alguma dúvida, gente?
Alguma dúvida na página 122? Só lembrando que segunda-feira eu vou fazer algumas questões a respeito do que a gente está falando agora. Bom, ninguém se manifestou, então eu vou passar para os slides, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, me pergunte. Eu preciso que alguém diga se vocês estão vendo o slide que eu estou compartilhando agora. Mas tem que me dizer, tá? Porque quando eu compartilho o slide, eu não consigo ver o chat. Sim, professor. Beleza. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre o liberalismo do John Locke. Liberalismo político de John Locke. Bom, então, o liberalismo ele vai vir ao mundo como uma crítica ao absolutismo. O absolutismo é o regime político que coloca o rei, a majestade, como um poder absoluto. Então, ele ao mesmo tempo, ele é um legislador, ele cria leis, ele é um juiz, ele tem um poder judiciário, então ele mesmo julga as leis que cria, e ele é um executador, ele também tem um poder executivo. Então, ele tem todas as funções em si, inseridas em si. Ninguém vai questionar os reis. Bom, então o Locke, ele vai fundamentar o seu sistema de pensamento, a sua crítica a respeito do absolutismo, do seguinte modo. Os poderes, eles não deveriam ser distribuídos, ou eles não deveriam agir na sociedade a partir do lugar onde os homens nascem. Por quê? O rei ele não fez nada de especial para ser um rei. Ele simplesmente nasceu filho de um outro rei. Não existe uma eleição democrática para escolher reis. Os reis eles são escolhidos de acordo com princípios religiosos até, né? Os reis europeus são, né? A ideia de que o rei ele é um descendente direto do primeiro rei aqui na Terra, que foi Adão. Né? Inclusive, tem um livro lá do John Locke, que eu não vou lembrar agora, que ele até ironiza isso. Ele fala, bom, quem é que fez o estudo para saber que os reis eles descendem de Adão? Né? Bom, aí o Locke, ele vai se valer do surgimento do protestantismo e da liberdade relativa que já permeia a Inglaterra da época, que já é protestante, lá no século XVI. E aí o Locke ele vai propor a seguinte reflexão, né? Bom, se os homens eles são feitos a partir da imagem e da semelhança de Deus, e se Deus é um trabalhador, e Deus só é rei de tudo, porque ele criou tudo, e para criar tudo ele teve que trabalhar, é justo que um homem ele seja rei sem cumprir a sua função de agir de acordo com a imagem e semelhança de Deus, ou seja, sem ser um trabalhador. Então, o Locke, ele propõe a ideia de que o homem, ele dá valor à natureza, ele cria valor na natureza a partir do momento em que ele imprime na matéria natural a sua força de trabalho e dali surge um produto. Então, o homem, ele contribui, ele é coautor, ele é coautor, ele é co-criador do mundo a partir do momento em que ele imprime o seu trabalho na natureza e gera riqueza. Só que o rei, ele não trabalha, então ele não gera riqueza. E o reinado dele é injustificável.
Os homens que governam, os homens que lideram, têm que justificar o seu governo e a sua liderança. E o rei, ele não faz isso. Então, essa é a crítica do Locke ao absolutismo. Gente, eu quero que vocês anotem aí, né, os pontos que eu estou elucidando aqui nesses slides, porque senão vocês vão estudar o slide inteiro, tá? Então, escrevam aí, ó, crítica ao absolutismo. Esse é o ponto que eu vou perguntar lá na prova, tá? Justnaturalismo. Então, o conceito de justnaturalismo diz que o homem é naturalmente proprietário de sua vida, de sua liberdade e de seus bens. Bom, se Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, Deus ele colocou qualidades que são naturais e indeléveis, né? Não dá para apagar, e são intransferíveis em todos os homens. Todos os homens nascem com um conjunto de direitos inalienáveis deles, né? Inclusive é uma briga que a gente tem hoje, né? Que é aquele lance lá da crítica aos direitos humanos, né? Bom, só tem direito humano os humanos que são direitos, né? É o que a gente escuta, né? Mas o Locke, ele propõe que todos os homens têm direitos que são inalienáveis, né? Que, e são eles. A vida, ninguém tem direito de matar alguém, ninguém tem direito de retirar a vida de alguém, porque a vida, ela é um bem, ela é um direito natural de todos os homens. A liberdade, todos os homens são livres, têm direito de pensar por conta própria, têm direito de confessar a fé que eles bem entenderem, têm direito de fazer do seu corpo o que bem entenderem, etc, etc, etc. E tem direito à propriedade privada de seus bens. O que é meu, o que é seu. Se você me rouba, você está infringindo um direito natural meu. Ou então, se o rei ele chega e a seu bel prazer, ele invade a minha propriedade, rouba as minhas terras, o rei ele está retirando de mim um direito que é natural e que nenhum homem tem direito de retirar. E aí ele fala, ó, mesmo os homens que não possuem bens materiais são proprietários de seu corpo, portanto são senhores de sua capacidade de trabalhar. Então, para o Locke, se um homem ele não possui terras, não possui casa, não possui um tênis, né, ele ainda assim ele é proprietário da sua força de trabalho. E a obrigação dele é um imperativo categórico em relação à ética, ele tem o dever de trabalhar para produzir riqueza e para usufruir da riqueza do seu trabalho. Esse, então, é o conceito de justnaturalismo do Locke. Anotem aí, justnaturalismo. Bom, então, qual é a solução? Bom, se o rei ele centraliza a política e faz com que o Estado ele funcione, o Locke ele propõe um outro tipo de Estado, que é um Estado fundamentado no que ele chama de contrato social. E qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte, ó, os indivíduos criam o Estado através de um contrato social com a finalidade de que o Estado faça a mediação de maneira neutra, ele medie os conflitos entre esses indivíduos cheios de direitos naturais. Qual é a questão aqui? Bom, se eu ajo de má fé, eu me aproprio da caneta do Luan e falo que a caneta é minha. Só que o Luan tem um direito natural àquela caneta. Por quê? Faz parte de um bem privado do Luan. Bom, se eu roubo e digo que a caneta é minha, vocês concordam que os direitos eles se equivalem? Então, o Luan tem o direito a lutar pela sua caneta, e eu tenho o direito de lutar pela posse do que eu diria que é minha caneta. Mas lembrem, eu estou mentindo. Bom, quem então tem mais direitos, ou quem então que seria neutro a ponto de julgar se a caneta é do Luan ou se é do Rafael? Para o Locke,
é o Estado que faz essa mediação. Então, a única função do Estado, o Estado ele não funciona para garantir que uns tenham mais direitos do que os outros, o Estado ele não funciona como lugar para roubar, para corrupção. O Estado, para o Locke, funciona como um juiz neutro, resolvendo os conflitos que vão acontecer inevitavelmente. Por quê? Porque todos os indivíduos estão cheios de direitos naturais. Deu para entender qual a função do Estado no pensamento do Locke, gente? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Não, professor, entendi, sim. Beleza. Bom, qual é o salto de qualidade aqui entre o absolutismo e o Estado do Locke, o Estado liberal, né, que é o Estado que a gente tem hoje, né? É que, pelo menos em teoria, o Estado é neutro. O Estado ele não tem lado, tá? Autores mais recentes, tipo o Karl Marx, vai criticar completamente essa visão do Locke, porque ele fala, o Marx, né? Ele fala, o Estado é uma mesa de negócios da burguesia, dos mais ricos. Ou seja, o Estado ele serve como um protetor, um cão de guarda dos burgueses. Ele não serve para quem é pobre, ele só serve para quem é rico. Mas a ideia, eu não posso negar que é muito boa, né? Se o Estado ele realmente for uma entidade neutra, é ótimo, né? Mas a gente também não pode ser inocente, tá bom? Bom, aí tem umas características aqui do liberalismo que eu acho que são importantes também, né? Que é a separação entre o público e o privado, o que é do Estado e o que é do cidadão é do cidadão. O exercício do poder se dá pelo mérito próprio e não por conta das condições de nascimento. Lembrem lá que no absolutismo o rei era rei porque nasceu filho de um outro rei, de uma outra rainha. Então, no liberalismo, o indivíduo ele ascende na sociedade por conta dos seus méritos próprios. Tá? O Estado é garantidor do livre exercício da propriedade. Então, o Estado tem por função preservar a propriedade privada para que cada um dos cidadãos usufrua daquilo que é seu. O direito à rebelião, caso o Estado não garanta o exercício dos direitos humanos. Então, se o Estado for corrupto e corromper essa série de benefícios, o cidadão tem direito a se rebelar contra o Estado. E o poder legislativo é supremo, porque é ele que pensa nas necessidades diretas da população. Por quê? Porque os deputados, os vereadores, os senadores, que são os homens do poder legislativo, são, acima de tudo, homens do povo, tá? Beleza. Agora eu vou compartilhar, vai ser a última parte. Eu vou compartilhar os slides sobre o utilitarismo. Vocês estão vendo esse slide, gente? Me digam aí. Sim. Ótimo. Acho que é bem importante a gente frisar essa diferença entre a moral e a ética, tá? Então, acompanhe aí. A moral é construída a partir das experiências históricas que um determinado povo prova em um determinado momento e local. Então, a moral, ela surge de uma série de experiências que um povo passa em um local, em um momento da história. A partir dessas experiências, esse povo constrói valores que orientarão o seu modo particular de interpretar o mundo e fazer as escolhas. Então, a gente só pensa, exemplo, eu vou pensar em um nicho social. Os cristãos. Os cristãos, eles só pensam do modo que eles pensam, ou seja, eles só interpretam o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que é bonito e o que é feio, e o que é verdade e o que é mentira, a partir do modo em que eles interpretam, por conta da experiência dos cristãos lá na Palestina.
e dos ensinamentos que o líder deles, que é Jesus, deu. Né? Então, os cristãos, eles teoricamente se baseiam na hora de agir, né, a partir dos ensinamentos de Cristo. Ou então, você só tem a interpretação de mundo que você tem por conta do seu contato na sua família, ou no meio que você cresceu. Então, você diz imediatamente, sem raciocinar muito, que isso é certo e é errado, por conta da sua experiência moral, que é uma experiência coletiva, tá? Você aprende isso vivendo em um meio determinado. Mas, atenção, a moral é um jeito de agir no mundo de uma maneira imediata, sem pensar muito naquilo. Então, exemplo, quando a gente está crescendo, e a gente é muito jovem, sei lá, uns 13, 14 anos, a gente emite algumas opiniões que a gente não vai emitir mais depois de uns 10 anos. Qual é o motivo disso? O motivo disso é que entre os 13 e os 23 anos, você teve outras séries de experiências, outros contatos sociais que te fizeram refletir sobre esses valores que você construiu até os 13 anos. E essa reflexão nova que você vai ter, nesse período de 10 anos, vai quebrar esse raciocínio mais imediato que você tinha antes do mundo. Então, a moral é um jeito de dizer, é um jeito de julgar o mundo, é um jeito de emitir a sua opinião e de viver e de interpretar o mundo sem raciocinar muito. É um raciocínio mais imediato, rápido. Por quê? Porque você só está reproduzindo aquilo que você aprendeu enquanto você estava crescendo. Bom, conforme a vida vai se complexificando, conforme você vai ganhando experiências, a gente atinge um outro âmbito de interpretar o mundo, um outro nível qualitativo de interpretar o mundo, que é o conceito de ética, que é a ética. Então, acompanhei. À medida que as comunidades e os indivíduos vão se tornando mais complexos e seus integrantes vão experimentando modos de ser, modos de existir, que ultrapassam as interpretações de mundo de seus antepassados, se torna necessário repensar a moral, a fim de mantê-la, ou você mantém aquilo que você já acreditava antes, ou você reformula, ou você revisiona, ou você revoluciona esse seu modo de interpretar o mundo. Essa reflexão se chama ética. Deixa eu pensar em algum exemplo. Vamos supor que um indivíduo X, com 15 anos, ele não gostava de ópera porque ele achava que ópera era um estilo de música chato. E aí ele entra na faculdade, vamos dizer que ele entrou lá na filosofia, começou a estudar a questão da música, a estética da música, e aí, aos 25 anos, esse ser humano, que aos 15 anos que dizia que ópera ou música clássica era música ruim, agora diz que ópera e música clássica é música boa. Tá? Então, o julgamento moral dele a respeito de música era muito voltado para a música popular, para o rock and roll, para o pagode, para o samba, para o sertanejo. Conforme ele foi refletindo sobre música, sobre a estética da música, sobre a qualidade da música, ele pensa que agora o que é bom para ele é a música clássica ou a ópera. Tá? Então, fazer essa progressão de música popular para música clássica, eu não estou dizendo que música clássica é melhor do que popular. Eu estou dizendo que são estilos que são diferentes, tá? Então, essa ampliação do gosto da música do indivíduo X quer dizer que ele propôs uma reflexão ética sobre a música. E isso se dá para qualquer âmbito. Religiosamente, para aquilo que a gente diz que é justo ou injusto,
para aquilo que a gente diz que é bonito ou é feio, tá? Para todos os âmbitos em que o homem ele pode emitir a sua opinião. Então, existe um pensamento mais imediato, que é a moral, e um pensamento mais elaborado e complexo, que é a ética. Não necessariamente você vai passar da moral para a ética. A ética é um exercício, tá? E só vem se você exercitar mesmo, senão ela não aparece. Então, os fundadores do utilitarismo, basicamente, são Bentham e o John Stuart Mill. Não quer dizer que são os únicos, são os que iniciaram esse pensamento, tá? O utilitarismo é uma teoria consequencialista. O agente é responsável tanto pelas consequências que são previstas, quanto pelas imprevistas. Então, o utilitarismo é, acima de tudo, um pensamento individualista. Então, não é um pensamento que é social ou coletivo, ele diz respeito ao indivíduo, porque o liberalismo, que é o contexto em que o utilitarismo está sendo construído, é individualista, é uma teoria do indivíduo, tá? Então, o utilitarismo, ele é consequencialista, ele acredita que, ele diz que o agente é responsável por todas as consequências de seus atos, o que é previsto e o que é imprevisto, ou aquilo que foi previsto, mas não pode ser evitado se o agente agir daquele determinado modo. Eu vou para as características dos utilitaristas, tá? Primeiro é princípio do bem-estar. O princípio buscado e calculado em toda ação se constitui pelo bem-estar físico, moral ou intelectual. Ou seja, o indivíduo deve agir. Ou seja, o utilitarismo é uma ética, tá? Ele está refinando, ele está buscando refletir sobre a ação do indivíduo no mundo. Bom, qual é a ação boa para os utilitaristas? É a ação quando o indivíduo parte a partir do princípio de bem-estar. Ou seja, o princípio buscado e calculado em toda ação se constitui pelo bem-estar físico, moral e intelectual. Eu devo agir visando o bem-estar físico, moral e intelectual. Se minha ação ela não me coloca numa situação de bem-estar, a minha ação é ruim e ela não deve ser feita. O consequencialismo, se julga uma ação por suas consequências. Nada é bom ou mal por si mesmo. Nada é bom ou mal por si mesmo. Um ato só é bom ou mal a partir das consequências que esse ato ele produz. Então, exemplo, eu sou cristão e é meu dever perdoar. O perdão é bom. E aí eu perdoo um assassino, exemplo. Eu te perdoo. Aí esse cara ele sai da situação e mata mais pessoas. O que o utilitarista iria dizer? O seu perdão ele foi ruim, é uma atitude ruim. Não quer dizer que o perdão em si ele seja bom ou ruim, mas esse seu perdão não prestou. Então nada é bom ou ruim por si, mas é bom ou ruim de acordo com as consequências que ele produz. Tá? Princípio da agregação. O que diz se um ato é bom ou mal é o saldo líquido de todos os indivíduos afetados pela ação. Ou seja, o utilitarismo é uma espécie de cálculo matemático, de equação mesmo. Antes de agir, o ideal é que se calcule quantas pessoas vão ser impactadas positivamente, quantas vão ser impactadas negativamente, e aí eu calculo. Bom, esse ato ele vai trazer maior número de impacto bom ou maior número de impacto ruim. Se for o impacto bom, o vencedor, matematicamente, então faça. Exemplo, eu preciso fazer uma ponte que vai tirar as terras de 10 famílias, que dá em torno de 100 pessoas, mas vai ser bom para 10 mil. Então retira essas famílias do seu lugar, dá um sumiço nelas, mas faz a ponte. Essa é a ideia do princípio utilitarista. Princípio da otimização. É dever do agente buscar o bem-estar da maioria.
é aritmética, é matemática, tá? A maioria deve estar sempre no bem-estar. Se a maioria estiver no mal-estar, é porque sua ação ela foi ruim. Imparcialidade e universalismo. Todos os homens têm o mesmo peso social. Não, ninguém é diferente, tá? As pessoas elas são iguais. O universalismo consiste numa atribuição de valores de bem-estar que é independente das culturas ou das particularidades regionais. Os seres humanos são iguais por natureza. Teoricamente, isso desembocaria na seguinte coisa: se eu vou fazer uma obra na cidade que vai impactar a vida das pessoas, eu não posso impactar somente as pessoas que são mais pobres, tá? Por quê? Porque todas as pessoas são iguais. Então, se eu tiver que impactar a vida de pessoas mais ricas, eu vou agir do mesmo modo. E aí tem os limites do utilitarismo. Bom, os utilitaristas são acusados de promover uma lei da selva, a lei do mais forte, né? Eles reduzem os indivíduos a um objeto racional, autossuficiente, quando, na verdade, os indivíduos são interdependentes, racionais, mas também sentimentais. Ou seja, os indivíduos são coletivos, você aprende a ser quem você é em sociedade e não sozinho, ninguém é isolado no mundo. E mais, os homens, eles têm um âmbito racional, mas também tem um âmbito sentimental. Ninguém é robô. Então, eles não levam isso em conta. Para eles, os indivíduos são isolados, é lei da selva, e eles só levam em consideração a racionalidade, não o sentimento. Eles também subestimariam a incapacidade de os homens se analisarem a partir de uma neutralidade, ou seja, eles acham que a neutralidade ela é capaz de acontecer, né? Foi o que eu disse, né? Você faz uma obra e aí, para os críticos, quando você faz uma obra que vai impactar a vida de pessoas, você vai determinar esse impacto na vida dos mais pobres, sempre, nunca dos mais ricos. Por quê? Porque se você for mexer com os mais ricos, vai dar problema, vai dar BO. A polícia ela vai intervir, vai dar cacetada. Agora, se você mexe com a vida de mais pobre, ninguém liga. Ou seja, ninguém é imparcial. As pessoas elas têm interesses e venhamos e convenhamos, os ricos eles são capazes de pagar pelos interesses deles e os mais pobres não. Eles também são acusados de adicionarem pretensa certeza aos seus cálculos morais. Bom, o utilitarista, ele calcula antes do ato e não depois. Bom, a questão aqui é a seguinte: será que nós somos capazes de calcular as consequências de um ato antes de que as consequências realmente aconteçam? Ou seja, todas as consequências de um ato são previsíveis mesmo? Então, os críticos eles acham que não, eles acham que algumas consequências elas são tão imprevisíveis que elas vão acontecer somente anos mais tarde, séculos mais tarde. Na última aula eu dei o exemplo das cotas, né? As cotas é um problema a ser discutido hoje, né? Eu não sei se é um problema, mas tem sido bem problematizado isso, tá? Só que ninguém para pensar que só existe a questão das cotas hoje porque um dia houve escravidão, e uma escravidão longa, bem longa aqui no Brasil. Ou seja, a origem do problema foi ter dito que certos homens são dignos da humanidade e devem ser livres, e certos homens não são dignos da humanidade e devem viver igual bicho. Então, a escravidão, ela produz impactos até hoje. Né? E aí eu pergunto, será que um utilitarista seria realmente capaz de calcular os impactos que a escravidão, que a escravidão ela produziu na sociedade do Brasil? Bom, é isso que eu queria abordar com vocês hoje. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês querem fazer alguma intervenção aí? Querem me perguntar algo? Fazer alguma crítica? Beleza, gente. Segunda-feira a gente vai fazer uma atividade
embasada na aula de hoje. Eu vou compartilhar os slides mais uma vez. Estudem esses slides, deem preferência aos temas que eu abordei. Leiam a página 122, porque eu vou perguntar a respeito dela. Então, é isso que vai cair na prova, página 122 e os dois slides da aula. Estudem, me procurem lá no WhatsApp, eu estou à disposição de vocês das 8 até as 19 horas. Não atendo vocês aos fins de semana, tá bom? Então, de segunda a sexta é só me procurar. E é isso, gente. Mais uma coisa, eu tenho recebido poucas atividades de vocês. Me entreguem, tá bom? Não importa se ela... Ó, essa é uma questão minha, tá? Vocês têm que perguntar isso para os professores de cada matéria. Eu aceito qualquer atividade desde que a gente saiu lá da pandemia. Resumo, as perguntas que foram baseadas lá no resumo, tá? Ou as atividades mais recentes. Mas vocês têm que ver com os seus professores se eles aceitam atividades atrasadas. Esse é um procedimento meu. Eu aceito, tá bom? Mas vejam com os seus professores. Agradeço a presença de todos. Não esqueçam de colocar nome, número e série aí. Se alguém não pôs, insira aí no chat, tá bom? Fiquem na paz, aproveitem o dia e até mais. Tchau, tchau. Falou, Matheus. Abraço. Falou, professor, bom dia. Ô, Luan, o Luan ele tá ainda? Tá. Viu, Luan, você me perguntou qual era o som que eu tava ouvindo, né? É o Emicida, mano. É o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui. Tá bom? Esse disco ele tá lá no YouTube. Abraço. Tchau, tchau. Beleza, professor. Valeu. Bom dia. Falou, tchau, tchau.